Glória a Deus pela vida de cada um. O pastor Ricardo hoje, ele está viajando para gravar os programas que ele grava com o pastor Hernandes Dias Lopes, né? E ele pediu para mim estar trazendo a mensagem. Como ele me pediu ontem, aí eu cheguei em casa e logo eu olhei o celular, tava lá a mensagem. E eu falei, Celso, fazer o almoço rápido que eu tenho que orar. A ver o que Deus tem para nós, né? Mas Deus é bom e é Ele que faz todas as coisas. E eu em oração, Ele falava o meu coração, creio que é o Espírito Santo. A mensagem está toda no livro de Isaías 37. E se vocês quiserem irem abrindo, né? E hoje nós vamos falar de fé, de romper em fé. A Lidiane teve um romper aí, né? E eu acredito que a fé dela aumentou muito. E a gente precisa disso, aumentar a nossa fé. E fé, gente, muitas pessoas falam assim, eu tenho fé. Você já viu alguém falar para vocês, eu tenho muita fé? E às vezes elas batem até no peito, eu tenho tanta fé. E eu fico pensando, mas será que ela tem obediência? Porque a fé, ela tem que ser ligada à obediência. Abraão foi o pai da nossa fé. Ele é o pai da nossa fé, ele é o primeiro que creu. Mas Abraão, ele só tinha a fé? Abraão obedecia a Deus, custe o que custasse. Deus pediu o próprio filho dele e ele obedeceu e ele ia sacrificar o filho. Então nós vamos falar um pouquinho dessa fé que precisa também andar junto com a obediência. E nós vamos ler Isaías 37, nós vamos estar lendo do versículo 14 ao 20. Todos já abriram? Então vamos estar lendo. Então diz assim, a oração de Ezequias. Tendo Ezequias recebido a carta das mãos dos mensageiros, leu-a, então subiu à casa do Senhor, estendeu-a perante o Senhor, e orou ao Senhor dizendo, ó Senhor dos exércitos, Deus de Israel, que estás entronizado acima dos querubins, tu somente és o Deus de todos os reinos da terra. Tu fizeste os céus e a terra. Inclina, ó Senhor, os ouvidos e ouve. Abre, Senhor, os olhos e vê. Ouve todas as palavras de Senaqueribe, as quais ele enviou para afrontar o Deus vivo. Verdade é, Senhor, que os reis da Síria assolaram todos os países e suas terras, e lançaram no fogo os deuses deles, porque deuses não eram, senão obra das mãos de homens, madeira e pedra. Por isso os destruíram. Agora, pois, ó Senhor, nosso Deus, livra-nos das suas mãos, para que todos os reinos da terra saibam que só Tu és o Senhor. Aleluia! Então, esta aqui foi a oração de um rei chamado Ezequias. E esse rei, ele tinha muita fé, mas ele tinha muita obediência. Às vezes nós vemos falar a história de Ezequias, nós vamos estar falando aqui também, que ele orou e Deus acrescentou 15 anos de vida para ele, mas Ezequias, ele não tinha só a fé, ele tinha obediência. Ezequias, ele era filho do rei Acaz, e Acaz, gente, era o pai dele, e pensa num homem ruim, era o pai de Ezequias. Ele mandou sacrificar 2 filhos a deuses a Moloque, queimado. Ele esparramou idolatria em todo Judá, e tudo que era de Deus ali ele tirou e foi impondo as idolatrias, as imagens, e era Deus
sol, Deus estrela. O homem era terrível, o homem era ruim. E logo a palavra de Deus fala que aos 20 anos esse Acaz reinou. E ele reinou 16 anos. Pensa a destruição que esse homem fez em Judá. Que depois eles pagaram um alto preço. Né? O povo aprendeu errado, ouviu os erros do Acaz e depois pagou um alto preço. E aí Acaz morre. E o seu filho Ezequias entra no lugar dele. Aleluia! E eu penso que Ezequias, vendo aquelas coisas horríveis que o pai estava fazendo, ele falou: deixa eu entrar lá, eu acabo com tudo isso aí. Isso não está escrito não, gente, é o que penso. Pensa aí vocês vendo seu pai cometendo coisas terríveis e sem poder fazer muita coisa. E logo o pai morre, ele entra para o governo ali de Judá, e tudo que o pai fez de errado, ele foi fazendo certo. Ele foi derrubando as imagens de escultura, ele falou: isso aqui não é de Deus, isso aqui tem que sair. E ele foi levando Deus novamente para o povo de Judá, para Jerusalém. E esse homem, gente, eu fiquei pensando, tem pessoas que arrumam tanta desculpa para pecar. Ah, sabe por que eu sou nervosa? Porque minha mãe era. Eu puxei minha mãe. Ah, sabe por que a minha família é assim? É um povo assim, é uma genética. É um povo esquisito, é um povo soberbo, é um povo isso, é um povo aquilo. E a gente arruma tanta desculpa para continuar no pecado. Você já viu isso? Ah, Celso, eu estou nervosa. Puxei minha mãe. Ah, tenha dó. Nós temos que puxar, é o Rei dos Reis, é o Senhor dos Senhores. A gente tem que quebrar as maldições que a gente carrega, porque até a gente chegar em Jesus, a gente carregou muita maldição, mas a gente chegou em Jesus, a gente se converteu, acabou aquilo, né? Então a gente tem que rejeitar a nossa natureza carnal, o nosso eu, a nossa vontade, e andar segundo a vontade do Senhor. O nosso espelho é quem? É Jesus. Não é nosso pai, não é nossa mãe, não é nosso irmão, nosso espelho é Jesus. Então nós podemos estar em qualquer lugar e não contaminar. Por quê? Você não está olhando para aquele que está errando, pecando. Aquele lá você tem que ajudar ele. Você tem que seguir aos passos de Jesus, né? E então Ezequias é um exemplo para todos nós. E Ezequias, como nós, passou por adversidades. E a palavra de Deus fala que ele começou a reinar com 25 anos, reinou 29 anos, e quando ele estava com 39 anos, ele passou por grandes batalhas, uma delas como a Lidiane enfrentou. O rei da Síria era um homem assim muito arrogante, e ele era presunçoso. E ele tinha outros deuses, o negócio com ele era igualzinho a Acaz, esse rei da Síria. E ele falou assim: eu vou acabar com Judá, vou acabar com aquele povo. E o exército da Síria era muito poderoso. E se não fosse a intervenção de Deus, acabaria mesmo. Mas o que aconteceu? Ezequias ficou sabendo que eles vinham guerrear contra eles. E o que Ezequias fez? O que nós lemos aqui. Ele foi orar. E ele apresentou a Deus Senaqueribe. E falou para ele: o senhor vai deixar esse homem acabar com a gente? E Deus manda o profeta Isaías, né? E falar para ele. E falou para ele: esse homem não pisa aí. Eu vou destruir eles, né? E vou acabar com a arrogância deles. E sabe, gente, essa história ela é tão bonita, vocês já sabem dela. Deus enviou um anjo só
que matou 185 mil soldados sírios. E depois o que aconteceu? O povo de Judá só olhou assim, era 185 mil homens mortos. Sabe por quê, gente? Porque tinha um homem que orou, que clamou a Deus, que ele tinha fé, mas ele tinha obediência também. Por quê? Como que Deus ia falar não para Ezequias? Ezequias entrou para reinar ali no lugar do seu pai, e ele foi apresentando Deus, e ele foi falando para o povo, esses outros deuses aí é falso, joga isso fora, e derrubando altares, e apresentando Jesus, e é como nós temos que fazer hoje. Nós temos que ir, e se tem uma idolatria, larga disso, pelo amor de Deus. Então a gente tem que usar com sabedoria, mas a gente precisa fazer como Ezequias fez, pregar para as pessoas, apresentar um Deus só, que é o nosso Deus, o Deus de Israel. Então, aquela oração, como que Deus ia falar não para Ezequias? Se Ezequias trabalhava a favor do próprio Deus. E Deus, gente, ele é fiel. E Deus vê todas as coisas. E logo, Deus veio e atendeu ele, né? E pronto. E eu penso que Ezequias não esperava tanto, porque não precisou deles guerrearem. Deus guerreou por eles. Então, quando a gente tem a fé ligada à obediência, não somos nós que guerreamos, nós só obedecemos. O Senhor vai e garante a vitória para cada um de nós, né? E logo depois dessa grande batalha, ele adoeceu. Me parece que a doença dele era no estômago, uma úlcera no estômago. E ele estava muito ruim, os remédios ali daquela época não curou ele. E Deus mandou Isaías falar com ele. Olha, Ezequias, arruma a tua casa, porque breves morrerás, o Senhor vai te levar. E Ezequias, ele não queria morrer. Vocês querem morrer, gente? A gente não quer morrer. E Ezequias virou o rosto sobre a parede, todos já conhecem a história, e orou a Deus, e pediu a Deus saúde, para que tirasse dele aquela doença. E o que Deus fez? Quando Isaías estava saindo para fora, ele lá acabando de orar, volta lá Isaías e fala para ele que eu vou dar mais 15 anos de vida para ele. Então, gente, qual que é o segredo na nossa vida? Qual que é o segredo da vitória? A fé e a obediência. Quando você tem a fé verdadeira somente em Deus e a obediência, tem como Deus falar não para nós? Deus é fiel, Deus é o justo juiz, Deus é justo, gente. Então, quando a gente caminha com Deus, faz as escolhas certas e anda com fé e obediência a Ele, Ele vai nos atender. E Ele atendeu Ezequias, né? E eu achei assim tão interessante que muitos às vezes passa por tanta luta com família, muitos passam. Às vezes acontece um problema familiar ali, outro aqui, e muitas pessoas culpam os pais, as famílias, né? Mas Ezequias, depois, ele reinou mais 15 anos, né? E nesse meio tempo ele teve um filho. E esse filho, ele colocou o nome de Manassés. Ah, gente, que destruição foi aquela? Vocês nem imaginam. Um pai desse, um filho que certamente ouviu tudo de bom na vida. Quando Ezequias morreu, Manassés entra para ser o novo rei de Israel. E esse Manassés, ele começou a reinar com 12 anos de idade. Aí eu lendo aqui, eu falei, mas também difícil, né, gente? Ele não tinha maturidade nenhuma para isso, né? Mas ele já tinha uma índole má. Porque tem pessoas que têm 12 anos
que é aquele trem mais lindo do mundo, já sabe tudo, aquela coisa, né? A gente fala, nossa, como é que pode uma pessoa tão nova ser tão boa? E só que certamente Manassés já era do avesso, ele já gostava das coisas erradas. E esse Manassés começou a governar e sabe o que ele gostava? Ele gostava de adivinhações, ele praticava magia, né? Ele era feiticeiro, ele consultava os mortos, ele pecou contra Deus de todo jeito que vocês pensar. Ele era um homem que o pai tirou toda a idolatria ali de Judá, de Jerusalém. Ele foi e colocou tudo novamente. Gente do céu! Aquilo é o demônio, nem vou falar o nome de quem ele parece. Mas aquilo era o demônio. Era um trem horroroso. Filho de Ezequias. Agora, o que a gente entende? Que a nossa vida, ela é feita de quê? De escolhas. Ele ouviu e viu tudo que é certo. Ele viu as maravilhas do Senhor acontecendo. Mas ele preferiu andar em desobediência ao Deus de Israel, né? E eu achei assim, tão, assim, bonita a história. Porque isso aqui não está escrito. Eu que penso. Ezequias, ele sendo esse homem tão de Deus, certamente ele orou muito pelos filhos. Certamente. Vocês oram pelos filhos? Muito. Então Ezequias deve ter orado. E Manassés, cheio de pecado, daquele tanto, Deus falou, eu penso, né, gente? Deus falou, eu pego ele, eu vou mandar a isca. E sabe qual foi a isca? A Babilônia. E ele foi pego ali como escravo. E a palavra de Deus fala que eles puseram correntes no nariz nele. Ele foi tipo assim, torturado. Agora, Manassés não foi igual o pai. Não foi para Deus por amor. E Deus falou, vai pela dor, porque tem oração na sua vida. Eu vou te pegar, eu quero a sua alma. Certamente por causa de quem? Por causa do pai. E ali ele sendo torturado, sofrendo e sofrendo, ele dobrou o joelho e se arrependeu dos seus pecados. Manassés é o filho pródigo do Velho Testamento. E esse pecou, gente, muito mais eu acredito do que o filho pródigo. Mas, mediante uma oração sincera dele, o que Deus fez? Perdoou. Perdoou os assassinatos dele, perdoou as idolatrias, perdoou tudo, gente. E tirou ele daquela condição que ele estava. E ele voltou ali para Jerusalém, Judá, e ele reinou ali, e ele desfez toda a idolatria, tudo de errado que ele tinha feito lá, ele fez certo. Gente, às vezes você olha numa pessoa e fala, essa aí Deus odeia ela. Esse aí Deus odeia ele. Olha o que ele está fazendo. Olha as atrocidades que ele está fazendo. Isso aí não tem perdão nunca. Manassés é a prova viva que para Deus tudo tem jeito. Basta Deus querer. Ele põe uma corrente em nós e ele vai puxando e vai vindo problema e vai vindo adversidade. Você tá indo para esse caminho, mas eu te quero é nesse. E a pessoa se rende ao Deus vivo e verdadeiro. Então, para que a gente vai querer ir para Deus pela dor, gente?
Porque se Deus tem prazer na nossa alma, o que Deus mais ama são as almas, são as vidas. E se Ele, falar, eu quero aquela vida, você pode se preparar. Você não vai ficar do jeito que o diabo quer. Você vai ficar do jeito que Deus quer. Nós vamos ficar do jeito que Deus quer. Ah, você não veio pelo amor, não. Você vai vir pela dor. E eu fiquei pensando, uma pessoa assim, não vou falar nome para não falar, de ninguém. Cometeu uma coisinha errada, e falou, desculpa, tal. Falou pra mãe dela, desculpa. A mãe dela, desculpada. Tá vendo isso, Aí, eu fiquei pensando, gente, na nossa vida, não é ficar pedindo desculpa, não. A gente tem que ter um arrependimento verdadeiro. Nós não podemos ficar brincando com Deus, não. E eu vou chegar nessa pessoa ainda, vou falar, olha, para de desculpa. No seu coração tem que ter um arrependimento verdadeiro. Desculpa, é muito fácil você falar, me perdoa. Eu quero ver você ter um arrependimento diante de Deus verdadeiro. E nunca mais cometer aquele erro. Porque tem gente que pede desculpa pra gente toda hora. Tem que ter arrependimento, gente. A gente tem que chegar diante de Deus e arrepender. Olha, eu já fui em cartomante, eu já fui em centro espírita, eu já fui idólatra. Arrepende! Arrepende como Manassés arrependeu. Eu arrependo, Deus, de tudo que eu fiz. O Senhor me perdoa. Eu já matei, eu já roubei, eu já fiz isso, eu já fiz aquilo, mas eu me arrependo. É arrependimento que Deus quer. Deus não quer essas desculpinhas, não. Você me desculpa? Você me desculpa? Não, me arrepende. Pelo amor de Deus. Arrepende. O mundo precisa de arrependimento. O mundo precisa de, igual Manassés fez. Eu me arrependo, Senhor, de tudo que eu fiz. E Deus não perdoou ele? Manassés pediu desculpa para Deus. Ele chegou diante de Deus em arrependimento. O filho pródigo ficou pedindo desculpinha pro pai dele. Ele falou, eu pequei contra os céus e contra ti. Eu pequei, eu me arrependo. Então, nós precisamos, sabe de quê, gente? É de arrependimento diário, é de confissão diária e abandonar, tirar da nossa vida tudo que não é do Senhor. Nós temos que largar as desculpas. Não, eu faço isso. Sabe por que eu fiz isso? É porque eu não tinha o que comer. Vai pedir. Ah, eu fiz isso por causa disso. Gente, você já viu tanto que o ser humano, ele gosta de desculpa? Principalmente quando nós erramos. Não, eu errei por causa disso. Ele errou primeiro. Ah, eu não vou pra igreja não, tanto de gente errado que tem lá, você não é não, né? Nós é santo, Então, o ser humano, ele é cheio de desculpa. E com Deus, gente, não tem desculpa. Diante de Deus é arrependimento, é nascer de novo da água, do Espírito, abandonar essas práticas malignas que tem por aí, E viver uma vida com Cristo, em fé, Rompendo em fé. É a fé com obediência. Vai nos levar aonde? A grandes vitórias. Amém? Glória a Deus. Então era essa mensagem de hoje. Que Deus abençoe cada um de vocês.